Lembra-te, a dor, a mágoa, o sofrimento não é o final da tua jornada, é o final de uma estrada. Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Hurt People, Heal People Podcast. Um podcast e espaço onde a cura, a transformação, a renovação mental, emocional, espiritual, transformacional, nessa variedade da língua portuguesa, na riqueza da língua portuguesa, se encontra e mergulha em simultâneo com a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, na sua graça, de forma holística e de forma experiencial. O meu nome é Ítala Veloso, sou a vossa host, life coach ou coach de vida, mentora e, acima de tudo, sou filha de Deus. E ao longo dos próximos episódios iremos explorar as diferentes dimensões de cura, para ajudar-te não só a identificar qual é a dimensão que precisas mais trabalhar e, ao mesmo tempo, porque considero crucial a transformação e a jornada em que estamos todos, não percamos mais tempo. Bora lá começar. Que o próprio Deus da paz os torne completamente puros e que todo o vosso ser, inteiramente, corpo, mente e espírito, seja mantido sem culpa, completo, para quando o nosso Senhor Jesus Cristo regressar. Aquele que vos chama é confiável, é fiel e Deus certamente fará isso. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 a 24. Para partilhar também convosco a segunda palavra do dia e dos próximos episódios. Diz ele, Jesus respondeu, o mandamento mais importante é: ouça, povo, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. E o segundo mandamento é: ame aos outros, uns aos outros, como amas a si mesmo. Não há mandamentos mais importantes do que estes. Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 31. Quantos de vocês se recordam dos três passos essenciais que abordamos no último episódio, essenciais para esta jornada da cura em que nos encontramos todos? Comentem aqui no chat, partilhem comigo quais são esses três passos, que vocês se recordam, e como se sentem, o que fizeram diferente desde a implementação desses passos no vosso dia a dia, e como se sentem desde então. Eu vou adorar ler os vossos comentários sobre esses passos e como vocês vão ver isso refletido na vossa vida no dia de hoje. Portanto, partilhem comigo. Ah, e por que que eu estou a dizer isto? Porque na semana passada tive uma nova cliente que marcou uma chamada de Clarity Call, que é uma chamada de descobrimento, descoberta. É uma chamada em que é, reconhecemos quais são os fatores que neste momento estão a bloquear o teu progresso, e através da identificação do que isso é, ver de que forma coaching e mentoria comigo poderão ajudar a alavancar esse processo. Ah, mas não sou eu apenas sou facilitadora. Quem faz o trabalho é Jesus e o Espírito Santo.
e claramente tem que haver um, uma devolução inteira da parte da cliente para com o serviço, para com o processo e para com as etapas para alcançar os objetivos que determinamos na sessão de descobrimento que eu chamo de Clarity Call. Mas uma das coisas que eh, saltou muito, ressaltou muito da nossa conversa é o impacto de que estas conversas aqui no podcast estão a trazer. Um, eu eh, sou grata a Deus, porque conversas como essas são encorajadoras de escutar. Por isso, continuem a trazer as vossas questões, continuem a colocar as vossas perguntas, os vossos comentários, as vossas sugestões. Eu adorarei ler, escutar e implementar também as vossas sugestões. Mesmo neste preciso momento, vocês podem aceder ao meu website. O link está na descrição deste episódio, mas também aparecerá em algum momento no ecrã. Ahm, sim. E podem, nesse preciso momento, não só aceder e visitar o meu website, mas marcar vocês a vossa Clarity Call hoje, para começar o percurso e a jornada de Life Coaching. Desculpem, eu tenho que rir porque eu sou muito expressiva, mas para colocarem para começarem, para embarcarem nessa jornada de life coaching, de coaching de vida e mentoria, lado a lado, comigo, a ajudar-vos nesse processo, de clareza, de coragem, de determinação, mas de ação, porque conhecimento sem ação de pouco vale. Precisas de agir de forma diferente e implementar novos âmbitos no teu dia a dia. Mas, sem mais demora, o que nos traz a este episódio de hoje é falar e desdobrar um pouco mais sobre as dimensões e as diferentes dimensões de cura. Ok? Vocês já me escutaram dizer nos outros episódios, pelo menos de uma forma geral, e pelo meu próprio testemunho e experiência, como é que essas dimensões tiveram e estão a impactar o meu dia a dia. Mas, verdade seja dita, ok? Todos vocês, ok, estão a atravessar as mesmas dimensões de cura, mas por um ângulo, por uma expressão única no vosso cotidiano. E se vocês estão a perguntar por onde é que eu começo, Ítala? Boa, essa é a pergunta correta. E a pergunta leva-nos a voltar à base, voltar ao início e definir a palavra cura, porque e vocês sabem que eu flutuo entre o inglês e o português, ahm, conforme, conforme faz mais sentido. Mas a palavra cura, em inglês, e eles usam a palavra healing, porque é uma conjugação diferente gramatical, uma conjugação gramática diferente, perdão, é, ou transfere em nós uma sensação diferente do que a cura realmente é. Porque o inglês usa a palavra healing, que é o contínuo, presente contínuo, presente contínuo, pretérito contínuo, em que há uma continuidade, há uma ação que ainda não terminou, é uma ação que está a ser moldada e transformada e alterada à medida que tu estás a evoluir, dá aquela sensação de que ainda não chegaste ao teu destino. Ahm, a jornada continua para a frente contigo, mas a versão em português, o termo cura, que está completamente perfeito, ok? Não estou aqui para redefinir gramática, porque quem sou eu, né? Eu, né, falo como falo, estou bastante expressiva e espero que vocês entendam-me no meio do caminho. Mas a palavra cura, eu percebo a palavra cura como sendo algo finito, como algo que já está aqui. Mas quando ouço a palavra em inglês, em healing, me relembra que ainda não, que há dimensões de cura e, apesar de
haver essas dimensões de cura, até que nós nos apercebamos que existem elas, não fica mais difícil para caminhar em direção a essas várias dimensões de cura. Portanto, e na tentativa, ok, com o intuito de definir para os fins e os propósitos deste podcast, Heart People, Heal People Podcast, acho que é essencial definirmos o que é a cura, ok? Porque todos vocês, com base nas vossas experiências, eh, bom, vão conseguir definir com base nas vossas experiências e com base no dicionário, tudo o que é cura, ok? Eu vou trazer o que eu associo a cura como não algo finito, mas como um ato de tornar, de se tornar pleno, de caminhar para a direção do estado por inteiro, do estado por completo. Isso é o que eu vejo como cura, que é algo que é restaurado e redimido em ti à medida que tu evoluís e à medida que, ao longo do tempo, a cura em si evolui contigo. Porque eu vejo a cura como algo progressivo. Progressiva, a cura é, é um, é um, é um destination, é um lugar, é um destino de plenitude. Portanto, quiçá a cura física é a mais imediata, e quiçá é a cura emocional, quiçá é a cura mental, quiçá é a cura financeira, quiçá é a cura relacional. Todas elas têm o seu papel na direção de plenitude. E nenhum de nós, ok, chega a esse lugar de plenitude, a não ser que abracemos que a cura é um ato de se tornar, caminhar, tornar, transformar pleno, completo por inteiro, voltando ao teu estado e ao seu estado original, no teu design fundamental, tal como foi construído, criado, formado, moldado e moldada, ok? Portanto, cura, o sinônimo aqui, de como definir para os propósitos deste podcast, perdão, estou a sonhar, plenitude, inteiro, completo, ou completa, inteira. Obrigada. E com isto é preciso dizer que enquanto houver uma dimensão de cura por descobrir, haverá também uma dimensão de plenitude a revelar. Eu disse isto no episódio em inglês e é precisamente recordar, ok? E eu repito que enquanto houver uma dimensão de cura para descobrires, haverá também uma dimensão de plenitude, ou sinônimo cura, a revelar. Ok? E deixa isso assentar em ti. E por que é que eu estou a dizer isto? O que é que eu quero dizer com tudo isto? Acredito que todos vocês conseguem imaginar e explicar ou apresentar um motivo ou uma razão pelo qual um ser humano escolhe magoar, ferir outra pessoa. Tenho certeza que vocês conseguem imaginar milhares de motivos pelo qual um ser humano escolhe magoar outro ser humano. Mas eu tenho também confiança de que vocês conseguem imaginar e encontrar milhares de motivos pelo qual o mesmo ser humano, a mesma pessoa, desesperadamente busca diferentes níveis de cura. Cura que transcendem o espaço físico, a cura física. E, em preparação para este episódio, eh, eu encontrei diversos artigos que trouxeram
uma nova dimensão para o que vou partilhar com vocês aqui. Um artigo que eu encontrei, e este artigo é do Trinity College de Dublin, sugere que 6% das pessoas derivam e têm prazer em magoar outras pessoas, que inflitem mágoa, inflitem dor a outras pessoas por prazer. 6% dessas 6% de pessoas inflitem dor, mágoa, ferida, sofrimento em outras pessoas por puro prazer de mágoa e criar dor e sofrimento. Sádico, sadista, o que quiseres chamar, mas essas pessoas existem, 6%. E um outro estudo americano é, ou sugeriu, pronto, no ano em que a investigação foi efetuada, que numa população saudável, tu, 27, 27% das pessoas, dessas pessoas, numa população saudável, 27% dessas pessoas também derivam prazer de colocar, de magoar, de infligir sofrimento em outras pessoas. Loucura, loucura. Mas aguarda, ok? Mantém-te comigo. Eu sei que esses números são chocantes, mas há uma outra lente eh, pelo qual podemos observar essas estatísticas. E, usando a reverse psychology, ou psicologia reversa, é para dizer que se 6% das pessoas infligem dor pelo prazer de infligir dor, significa que pelo menos 94% dessas outras pessoas que magoam outras pessoas não o fazem porque querem. Não, certo? E, em paralelo, outro estudo diz que 27% das pessoas saudáveis infligem dor a outras pessoas, infligem dor às pessoas, sofrimento às pessoas, por prazer de magoar. Loucura. Mas há esperança, porque quer dizer que pelo menos 73% de outras pessoas na população não magoam pelo prazer de magoar, não, certo? Então, há algures entre 73% e 94% das pessoas, ok, que estão a reciclar dor, mágoa, sofrimento. Estão a fazê-lo, tem que ser por outros motivos. Exposição a traumas, negligência, abusos, hábitos culturais, geracionais, espirituais que são não de Deus, não são de Deus. Percepções e crenças que são negativas sobre si próprio, sobre o outro, sobre o mundo, sobre tudo à sua volta. 73 a 94% das pessoas, de acordo com esses estudos esses artigos de investigação que eu estava a ler, ok? Sugere, ok, que as pessoas não estão a magoar pessoas porque querem magoar ou infligir sofrimento. Não. Então, qual é o motivo? O que é que será que leva pessoas a magoarem pessoas? Not for the sake of hurting, for sure. Ok? E a nota que eu partilhei no episódio em inglês é para dizer que essas mesmas pessoas, e é minha opinião, ok? Vocês podem discordar, eh, expandir o entendimento, estamos aqui todos para expandir o entendimento, mas uma das notas que eu partilhei era para dizer que de 73% a 94% das pessoas não magoam outras pelo prazer de magoarem, não. Então, isso é pelas experiências vividas ou carregadas em gerações ou apresentadas de formas várias, significa que as pessoas que magoam outras pessoas estão a fazê-lo por falta de amor, falta de conforto, falta de segurança, falta de estabilidade, de as suas necessidades não estarem a ser cumpridas,
de falta de coragem, ah, ou de clareza, ou direção, ou guia. Falta de humildade também, para reconhecer quando, quando a pessoa em si falhou, ah, e em vez de perdoar-se a si próprio e a outro, continua no caminho de desilusão. A falta de oportunidades que tragam crescimento. Falta de o ambiente que seja propício à cura. Uma, falta de second chances, da oportunidade de tentar de novo. Pessoas, 73% a 94% das pessoas que magoam outras pessoas estão a gritar por uma oportunidade de tentar de novo. E vocês devem estar a perguntar, mas Ítala, estás a tentar justificar o comportamento das pessoas que estão por aí a magoar pessoas e a perpetuar sofrimento? Não, longe disso. Vocês que me conhecem sabem que essa não sou eu. Mas o que eu quero dizer com isto, e que o estudo mostrou-me, ok, é que há esperança, mas que essa esperança vem associada com a cura, que é de um lugar de plenitude. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Apesar de muitas pessoas tentarem, ok? Aquilo que tu não tens, tu não podes dar. Se tu nunca fosse introduzido a uma oportunidade de curar, como vais sair por aí a curar? Não vais, ok? Mas, graças a Deus, hoje vivemos numa era em que a revolução digital é tanta que os sistemas de inteligência artificial estão disponíveis para todos, que a internet está disponível, é a enciclopédia viva, ok? Portanto, a informação e o conhecimento estão acessíveis a todos, ou não a todos, infelizmente, mas a bastante pessoas. Mas o que é que tu fazes com essa informação que recebes? Por isso é que eu considero o tema de cura, e não cura como algo finito que já aconteceu, mas cura como algo perpétuo, algo que é o destino final de todos nós, mas que ainda está em construção, porque a cura evolui contigo enquanto tu evolues enquanto pessoa, enquanto tu te permites encontrar num estado pleno, num estado completo, num estado inteiro. É crucial e crítico hoje falarmos e desdobrarmos, ok? O que a cura é, porque muitas das pessoas que por aí andam repetem sem saber o que é que estão a fazer, repetem sem saber o que estão a dizer, repetem profundamente algo que está enraizado, que se tornou experiência da vida deles, mas que às vezes é reciclado das vidas passadas, reciclado dos parentes, reciclado dos pais, reciclado das experiências. Portanto, várias das pessoas, ok, nessa vida e neste estado constante que vivemos hoje de alerta, de ansiedade, de incerteza, acabam por reciclar padrões que não são os padrões de cura. Não, não são os padrões de cura, pelo contrário, ok? Portanto, a pergunta que eu te deixo é: como é que recebes cura? E aqui, curar. Como podemos receber o processo de cura? E a cura não é somente A ou B ou C. Como podemos curar? Acho que essa é a melhor maneira para tentar responder essa questão. Como podemos caminhar e curar? As várias dimensões de cura. E nos próximos 15, 20 minutos, a ideia é apresentar-vos duas perspectivas controversas que vocês certamente já ouviram, mas que eu trago, espero eu, trazer uma dimensão e um ângulo e uma perspectiva que alarga os vossos horizontes, porque eu sou, o meu papel aqui não é de justificar, mas é de direcionar e encorajar-vos para continuarem nesse processo de curar as vossas dimensões
de healing, ok? De plenitude que está a chamar por vocês. Por isso, como é que podemos curar as várias dimensões que estão a chamar por vocês? A primeira, e é é, again, é a minha forma de ver o mundo com base nos estudos, com base no que eu avaliei na minha leitura da Bíblia, com base no que até a ciência valida isso, é que as pessoas, e essa é a perspectiva número um, as pessoas, quando apresentadas com o correto acesso, com corretas oportunidades, com correto apoio e suporte, com correto atenção, direção, orientação, com correta satisfação das necessidades do dia a dia, né? Abrigo, amor, cura, física e além, ok? Financeiro e que ajuda tudo a superar as várias lutas que a pessoa está a atravessar num ambiente que seja seguro, sem julgamento, aberto e propício para o crescimento e transformação. Essas mesmas pessoas, da forma como eu avaliei estudos, essas mesmas pessoas, quando apresentadas nesse ambiente propício para curar, vão escolher curar a si próprios, aos seus ao redor e a tudo o que os envolve. Ninguém, a mim, 73% a 94% dessas pessoas, ok? Tem aquele grupo, o oposto, que precisa de imensa ajuda mesmo, muita. Mas este grupo que também precisa de ajuda, ah, pode escolher o caminho de cura e plenitude quando apresentado às condições propícias para curar. Portanto, se fixares e resolveres esses pontos que eu mencionei, atenção, apoio financeiro, mental, emocional, cuidado, tempo, oportunidade, necessidade, superação, a segurança, amor, sem julgamento, né? Elas vão escolher o caminho de curar. Não vão continuar por aí a escolher magoar-se a si próprios e aos outros, não. Essa é a perspectiva número um. A perspectiva número dois é que quando as mesmas pessoas são apresentadas a uma forma de curar completamente ahm, plena, ok? De restauração, de justiça, paz, alegria, felicidade, gargalhada, que vem quando a pessoa abraça Jesus Cristo, ok? E vocês vão me ouvir falar imenso de Jesus, porque eu acredito experiencialmente, ok? Que a vida de todos nós e a cura e as dimensões de cura de todos nós vem por aceitar que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sem Jesus não há nada. Sem Jesus estamos infinitamente incompletos. Sem Jesus, a caminhada da cura, da plenitude que eu defini no início desse episódio estaria incompleta. Portanto, essa perspectiva número dois é para dizer que quando as pessoas, e eu não estou a dizer que todas as pessoas que se dizem crentes em Jesus estão a fazer as coisas corretas, não. Porque continuamos num corpo físico, ok? Num corpo que também tem que ser die to the flesh, tem que ser corrigido, redirecionado, disciplinado, mente, espírito, tudo. Podemos ser, somos espírito num corpo humano. E como tal, o corpo humano tem que obedecer ao espírito. Mas até que a gente coloque um travão no corpo, vamos dizer, e corpo aqui, eu estou a dizer o corpo em tudo, com as ações, com os comportamentos, com as palavras que a pessoa diz, com os ambientes que a pessoa frequenta, mesmo quem está em Jesus, mas se não está alinhado com tudo isso, do que é a forma correta de estar, viver, pensar e agir, vai continuar a estar a agir na carne e não no espírito. E se assim é, também precisa de Jesus, mas precisa de revelação espiritual sobre o que é que estar em Jesus realmente significa. Eu não estou a dizer que eu sou perfeita, não. Deixem-me já colocar aqui um, uma, um disclaimer para dizer que não.
eu não sou perfeita e eu estou nesse mesmo caminho de quebrar a carne, ok? E redirecionar o espírito para tomar conta das decisões e as caminhadas que governam a minha vida, ok? Mas é por aquela rendição ao Espírito Santo e a rendição a Jesus que ajuda a fazer essa limpeza e a caminhar nessas dimensões de cura e de curar o seu ser à sua plenitude, ok? Portanto, para encontrares as várias dimensões de cura completamente, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, ok? Não excluas essa ahm, perspectiva, ou pelo menos não completamente, ok? Ahm, e que mais? Que mais? Mas, sim, eu tinha colocado um comentário aqui, um ponto aqui, para relembrar que ninguém é perfeito. Estamos todos nessa caminhada. E, como tal, eu não sei, o que estás a carregar. Eu não sei, em que estado físico, mental, social, emocional, relacional, financeiro, te encontras neste momento em que eh, chegaste a esse episódio. Eu não sei. Não sei qual é o estado que tem estado posado na tua situação e na tua circunstância atualmente. Eu não sei. Mas eu sei que muitas das pessoas que estão a magoar ou estão magoadas e a sangrar por dentro estão a fazê-lo em pleno ar. Um, Isso é para dizer que, apesar de parecer algo silencioso, o que está a consumir, ok? Um, e a dor que te está a consumir não é o final da tua jornada. Essa mágoa e sofrimento não é o final da tua jornada, mas é sim o final de uma estrada. Só que há estradas, ok? Que quer tu queiras, quer não, tu tens que percorrer. Tem destinos, ok? Imagina aquela. Eu dou sempre o exemplo da praia, porque eu adoro praia. Mas imagina que para chegares àquela praia, que é um espaço de paz para mim, um espaço de prazer, um espaço de tranquilidade. Mas para chegares lá, tens que ir por esse caminho de terra batida, de buracos na estrada, ahm, tumultos, e não há outro caminho. Aquela é a única estrada para lá chegares. Tu sabes que lá, bem nesse destino, tens a praia à tua espera. Às vezes nem sequer sabes que é a praia que estás à procura, mas quando chegas lá encontras o que realmente estás à procura. Mas até que chegues a essa praia, tens esse caminho, essa estrada de todo o tumulto que provavelmente a tua vida está a apresentar neste momento. E com isso, ok? Eu quero dizer que a dor, o tumulto, o sofrimento, o desespero que estás a carregar no teu coração em silêncio, não é feito para carregar em silêncio, é feito para pedir ajuda, isso é certo, ok? Mas lembra que não é o final da tua jornada, é o final de uma estrada. E sendo o final de uma estrada e sendo estradas algumas que tens que atravessar, ok? Não são todas as estradas que tens que atravessar, ok? Em, mas se é uma estrada que não tens como sair tens que atravessar pelo fogo e nesses tumultos, nesses buracos. Não te deixes afundar num buraco, pelo contrário, ok? Vê como uma fase de purificação, de refinação, ok? Em que, calhar, tem áreas da tua vida, áreas que tens mantido em segredo, que tu mesma tens vergonha de sequer falar, de sequer dizer que existem. Mas, se calhar, este fogo, esta condição que estás a atravessar, é para revelar essas áreas e deixá-las ir, curar, não sozinha, mas com restauração, com correção, com realinhamento, ok? Do, 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 do saber que no final desse processo de refinamento,
vais ter aquela estrada, perdão, aquela praia de tranquilidade, de paz, de justiça, de amor, de abertura. Portanto, lembra-te, a dor, a mágoa, o sofrimento não é o final da tua jornada, é o final de uma estrada. E às vezes parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não está a mover na nossa vida, parece que nada está a mudar, parece que Deus esqueceu-se de nós. Pode até achar que Deus esqueceu-se de ti, mas eu garanto que não. Ele não esqueceu de ti, ok? Uma das minhas pastoras me ensinou que quando mais parece que Deus está em silêncio, tem certeza, garanto-te que é onde vai ser o maior deliverance, que é onde vai ser o maior, eh, re- hum? a maior revelação, a maior transformação. Ok? Portanto, Deus não está em silêncio, Deus não te está a punir, Deus não te abandonou, ok? Mas é uma estrada, tens que caminhar, segue a caminhada, confia, Deus não está em silêncio. Ele vai transformar isso tudo no final, porque a jornada final é de cura, plenitude. Recorda, ok? Mas deve estar-te a perguntar, mas Ítala, como? Ok? Como é que a gente passa de mágoa para cura, de ferida para arma, de estrada para jornada? Como? E é a pergunta certa. Estás na direção certa. Essas são perguntas que deves fazer, que deves confrontar-te com, ok? Deves confrontar-te com. E para responder ao como, ok? Outra vez temos que voltar ao fundamental, à essência do como, que está em todos os capítulos da Bíblia e que a Bíblia, que é a Sagrada Bíblia, que é a palavra viva e respirada e liberada pelo Espírito Santo, ministrada pelo Espírito Santo, cada vez que abrimos a Bíblia e lemos, a própria Bíblia lê-nos a nós próprios, revela-nos a nós próprios. Isso por quê? Porque a forma mais simples de responder ao como caminhar nessa direção de jornada, de cura, ok? E a Bíblia responde tão simplesmente com o Senhor teu Deus, nosso Deus. O Senhor é um. E o seu maior mandamento é amor. Ama acima de tudo. Põe amor. Ama. Amor, amado, ser amado, ok? Portanto, a pergunta do como, a resposta que eu dou é: qual é que achas que é o maior antídoto para a dor, mágoa, sofrimento ou feridas? E a resposta é sempre a mesma: amor. Amor, amar, ser amado, permitir-te amar, demonstrar compaixão, colocar-te nos pés de outra pessoa, removeres-te de situações que são perigosas e prejudiciais para a tua vida e para a vida dos teus, removeres-te de qualquer manto de julgamento sobre os caminhos de diversas pessoas e, em vez disso, abraçares amor. Amor. Ok? Como é que caminhamos na direção da plenitude, perdão, recebe amor, abraça amor, deixa de ser amado, permite-te tornar-te a expressão e a experiência viva de amor. E no episódio em inglês eu usei uma expressão que, ahm, tentando traduzir, seria como as mágoas que a gente libera, a gente permite aceitar e receber o bálsamo de cura que vem através do amor. Isso parece muita língua portuguesa, mas o que eu quero dizer é sempre o mesmo. E o mesmo capítulo, o mesmo versículo da Bíblia, ok? Que descreve em Marcos, capítulo 12,
versículo 29 a 31, ok? Descreve de forma clara que o caminho para ativar as dimensões de cura e para abraçares todas e quais elas são na tua realidade atual é amar. E eu estou aqui a tentar abrir a versão que eu li e agora não me aparece. Mas pronto, eu vou dizer como eu sei, que é ama o Deus teu Deus, ama com todo o teu coração, ama com todo o teu, a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. Ama o teu vizinho como a ti própria, tua vizinha como a ti própria. Ama e começa por ti própria. Mostra compaixão, coloca-te nos pés de outra pessoa, remove os mantos de julgamento, caminha pela fé, sabendo que as mágoas, que 74%, 73% a 94% das pessoas que experienciam não vão por aí saindo por aí a magoar porque querem, não, mas porque estão à procura e a buscar a mais forma, a mais plena, a mais completa forma de amor. E assim, com isto, vamos parar por aqui e encerrar o episódio de hoje, porque eu quero deixar-vos neste episódio, os próximos episódios, com um espaço para vocês refletirem, com uma atividade para vocês tomarem ação, porque como já disse anteriormente, informação e conhecimento de nada te vale se tu não colocas em ação prática para a tua realidade atual. Até que a informação e conhecimento se tornem em ti algo experiencial, na verdade não sabemos nada, sabemos aquilo que achamos que sabemos, mas só sabemos o que achamos que sabemos quando quando esse conhecimento vira sabedoria, e quando essa sabedoria vira entendimento, e quando esse entendimento vira eh, embodiment, vir a realidade na tua experiência vivida, ok? Para tal, eu vos encorajo aqui e agora para perguntar qual é a área da tua vida que precisas de expressar mais amor e menos dor? Qual é a área ou as áreas, ok? Ou pensamentos, ou pessoas, ou situações, ok? Que precisas de expressar, abraçar, falar, demonstrar mais amor. Quiçá é a ti mesma, a forma como os teus pensamentos voam acelerados na tua mente sobre ti, sobre as pessoas. Quiçá são as pessoas que tu conheces, os teus familiares, os teus vizinhos, o colega de trabalho. Eu sei que nem sempre é fácil, ok? Um dia eu partilho com vocês a história dos colegas de trabalho, mas no final do dia, ok? O trabalho de amor que fazes, não fazes por eles, fazes por ti. O trabalho de amor aqui é um trabalho de aceitação, de estender graça e amor, que se tu sozinha não, pronto, consegues até um certo ponto, consegues até um certo ponto, mas precisamos mais e mais de Jesus para ajudar nessa jornada, porque até mesmo com Deus, ok? Pergunta-te, quando foi a última vez que estendeste e expressaste o teu amor para Jesus? E o que eu quero dizer com isto é que o teu pai, e eu não falo do pai térreos, ok? Porque o termo pai vai sempre trazer diferentes emoções para as pessoas, mas o teu pai celestial, o pai nosso no céu, ok? O Senhor teu Deus, nosso Deus, o Senhor Deus de paz, ok? Deus de paz, Ele mesmo que te está a chamar, ok? Para a salvação, para a paz, para que primeiro aceites o amor
que Ele tem para ti, porque Ele já te ama de qualquer maneira, mas que aceites esse amor que Ele tem para ti, às vezes é demonstrares a Jesus que o amas, porque Deus já te ama. Não há discussão. Deus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Pai nosso. Jesus. Ei, Pai. Yahweh, Adonai, Abba, ok? Teu Pai do céu, ok, Senhor. Ele ama-te. Jesus, Deus Filho, também te ama. Espírito Santo, Deus Espírito, também te ama. Mas tu, a expressares esse amor a Jesus, não estás a fazer por Ele, estás a fazer por ti. E todos os atos de expressar e garante tempo para rebobinares esse episódio, aceder outra vez às perguntas que eu fiz e teres um tempo para pegar um papel, uma caneta, escrever, ok? Quais são as áreas que tens que liberar mais amor e menos dor, ok? Até mesmo a Deus, ok? Que é para que a transformação na dimensão do coração se comece a revelar em ti e permitindo-te a ti encontrar essas dimensões de cura, ok? E assim, com isto, encerramos o episódio de hoje. Como sempre, parar para dizer obrigada a vocês que escutaram, que assistiram até o final do episódio. Obrigada por fazerem sentido do meu sentido das coisas. Obrigada por apoiarem, por assistirem, por darem like, por comentarem, por interagirem, por clicarem no botão de seguir, ou subscrever, porque quanto mais vocês eh, subscrevem, ok? Mais, mais ação e reação cria em termos de sistema para dizer que este é um podcast que vale a pena escutar. De novo, é um podcast que mais pessoas precisam de encontrar. Por isso, por favor, partilhem este podcast, deem like, sigam a página ou as páginas em todas as plataformas, Spotify, Apple Podcast, YouTube. um, em forma vídeo e em forma áudio, está disponível para vocês. Por isso, obrigada. E daqui até o próximo episódio, tirem um momento para refletir sobre as perguntas que vos fiz, ok? Porque com base nesses momentos de reflexão, vai abrir a nova dimensão do que estamos a explorar até o nosso próximo capítulo. Continuaremos a falar sobre as dimensões de cura e a construir mais, ou desconstruir mais o que é que a palavra curar significa nas várias dimensões. Portanto, obrigada outra vez. Agradecer também à Universidade do Warwick, agradecer ao Warwick Innovation District, agradecer a vocês, agradecer à minha família, à minha mentora, a Anne, e amigos e família, ok? Agradecer a Fran também, que ela não entende muito bem português, mas escuta os meus episódios do início ao fim, é nas duas línguas, portanto, obrigada também, Fran. Um, que, sim, que vocês todos estão a fazer essa caminhada juntos, que Deus vos abençoe, que Deus esteja convosco, que guie a vossa alma, o vosso corpo, o vosso coração, a vossa mente, que vocês encontrem Jesus de uma forma nova, refrescante, ok? E que o Espírito Santo realmente vos guie até lá, hoje e para sempre. Amém.